Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você, e você está aqui no Amor Lencente. Eu sou um almalósofo e isso quer dizer que eu sou um especialista que trabalha e estuda os caminhos da alma, ainda para muitos de nós, caminhos esses misteriosos. Eu já venho trabalhando com a espiritualidade planetária há mais ou menos há umas 257 vidas das 979 vidas que eu já tive no planeta. Então, eu tenho muita sabedoria para compartilhar com vocês no quesito de acordar espiritual, evolução espiritual, ascensão e conexões divinas. Por sinal, esse vídeo é sobre conexões divinas, no caso, chamas gêmeas. No vídeo de hoje, eu venho falar sobre curas físicas na conexão de chamas gêmeas. A primeira coisa que eu já quero pedir para você, antes de a gente continuar nesse tema, é você fazer a inscrição do canal, porque aqui no canal eu tenho uma playlist, eu acho que com mais ou menos 75 vídeos ou mais de 70 vídeos sobre o tema de chamas gêmeas, e você já apertar esse botão aí do like, do joinha, porque ajuda esse vídeo a ficar melhor algoritmatizado, como eu gosto de dizer, né? A ficar melhor ranqueado no algoritmo da plataforma que é o YouTube. Ok, com isso feito, vamos falar sobre curas físicas na conexão de chamas gêmeas. A gente comumente se refere a esse relacionamento, a esse encontro com essa outra pessoa como sendo uma conexão. Mas esse não é o termo muito preciso, esse não é o termo mais correto, porque uma conexão a gente já parte do ponto, num certo sentido, num certo contexto, de que há pelo menos duas pessoas ou duas coisas que criam uma conexão ou que criam uma ponte. A realidade aqui é que essa outra pessoa nada mais é do que a sua alma encarnada simultaneamente no mesmo período da Terra, que é esse atual, no qual você está, duas vezes. Então você tromba com a tua alma e ela está numa outra encarnação. E isso é completamente plausível e possível para a alma, pois na orbe do espírito, lá no plano espiritual, não existe o tempo linear. Então, pensa da seguinte maneira: todos nós, ou pelo menos muitos de vocês que vão se conectar com esse vídeo, sabem sobre algo que, por exemplo, o Espiritismo fala muito, sobre vidas passadas. A gente chama essas vidas passadas de vidas passadas em relação ao tempo linear da Terra, ou seja, a passagem do tempo linearmente. O que é a passagem do tempo linearmente, pessoal? Essa construção de entendimento que a gente tem sobre o tempo, de que existe o passado, de que existe o presente e de que existe o futuro. Por exemplo, de que não dá para voltar no passado e mudar as coisas, e não dá para a gente avançar para o futuro também. Então, quando eu me refiro a tempo linear, é sobre o nosso entendimento do tempo. Mas esse entendimento do tempo não existe no plano espiritual, porque o plano espiritual, da onde todos nós viemos, entende o tempo como uma ilusão, mas uma ilusão necessária para existir esse plano encarnatório aqui, onde todos nós estamos, essa orbe que nós chamamos de plano físico. Então, quando a gente entende que para a alma o tempo não é uma restrição, aquilo que tu chama de vidas passadas para a alma são vidas que ela está vivendo nesse exato momento. Então, assim, vidas que você falaria que você teve há 2, 3 vidas, há 2 ou 3 gerações atrás, ou há 200 ou há 300 anos atrás, para a alma, do ponto de vista dela não linear, desprendido do tempo, essas outras vidas suas não são passadas e também não são futuras. Elas são paralelas, simultâneas. E aí, olha o detalhe: se a alma ela consegue estar tendo várias encarnações simultaneamente, mesmo que seja em períodos da história diferentes, o que impediria a alma de ela decidir ter 2 encarnações no mesmo período da Terra? Nada. Para o espírito não há restrições, não há impossibilidades. E é isso que está acontecendo. Tu encontra essa pessoa e é você encarnado
num outro corpo. É exatamente você, a sua alma, lógico, com as diferenças sociais, geográficas e culturais da onde cada um desses dois corpos dessa alma cresceram. É uma diferenciação natural. Tá certo? Se você tem um vizinho, vocês às vezes cresceram na mesma rua e vocês têm tremendas diferenças, mesmo tendo crescido às vezes no mesmo país, na mesma religião, na mesma cidade. Imagina então como acontece com chamas gêmeas, quando esse outro você, por assim dizer, essa outra encarnação da tua alma, nasceu do outro lado do mundo, ou em outro estado do país, ou coisa do tipo. Então, entenda, nós vamos ficar um pouco chocados com essa noção. Como assim? Eu estou encarnado 2 vezes ao mesmo tempo? Dá nenhum bug na mente. Mas para a alma, isso é perfeitamente normal. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque desse ponto a gente entende que a gente usa coloquialmente, educativamente a expressão conexão de chamas gêmeas, mas não existe conexão, porque não existe 2 almas, existe apenas uma alma usando 2 veículos encarnatórios ao mesmo tempo, que são as 2 personalidades humanas, sua e dessa pessoa, os 2 corpos físicos, o seu e a dessa pessoa, e as experiências que cada uma dessas 2 pessoas estão tendo. Quando você encontra a sua chama gêmea, a tua alma está pronta. Ela está pronta e ela sente que você, como um veículo dela, está pronta ou está pronto para conhecer a realidade multidimensional da alma. Como a alma pode estar experienciando várias coisas no universo ao mesmo tempo. E esse encontro com essa pessoa é para isso. É para você começar a se ver que você é algo muito maior do que você imaginava. E aí, com isso, esse muito maior do que você imaginava é, na realidade, a sua alma, que nós também chamamos de eu superior. Então, um encontro com a sua encarnação simultânea, que é esta pessoa que tu chama de chama gêmea, é para você começar a sua reunião, a sua reaproximação com o seu eu superior ou com a sua alma. É o mesmo que as religiões vêm tentando fazer. A palavra religião quer dizer religar a Deus. Mas as religiões pensam em Deus como um ser muito poderoso, muito distante de você e como se fosse um ser à parte de você. É por isso que a maioria das religiões falham em fazer o seu papel, porque as religiões não entendem que, na verdade, quem arquiteta a nossa vida não é um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, alguém que governa todo o cosmos. Não, somos nós mesmos. É apenas uma parte maior de nós que o esoterismo e a espiritualidade chamam de eu superior ou a sua alma. Você é uma parte muito pequena, uma fração muito pequena da tua alma que ela coloca dentro de um corpo físico. Então, o encontro com a sua chama gêmea é a real religião, por assim dizer. É o real religar-se a Deus, e esse Deus é você mesmo, é o seu eu superior. Então não é sobre um relacionamento romântico. Pode existir em algum ponto o relacionamento romântico? Pode culminar no relacionamento romântico depois que você fizer todo o processo de reaproximação com a sua alma? Sim, obviamente que pode e muitas vezes vai acontecer. É inevitável, tua alma vai fazer o processo ser finalizado. Porque isso foi ela que iniciou. Foi ela que permitiu que você tomasse conhecimento dessa outra pessoa. E aí, um desses pontos nesse processo, tá vendo que a gente tá falando muito aqui nesse vídeo de que para a alma nada é impossível? Uma das coisas que não são impossíveis para a alma é as curas físicas na conexão de chamas gêmeas, que eu já disse que não é conexão. É você, na verdade, experienciando 2 corpos ao mesmo tempo, tá? É o que te faz você perceber como estando separado dessa pessoa e como você sendo muito diferente dessa pessoa são os véus que cada um dos 2 possui. Por exemplo, você tem o véu do seu ego, da sua personalidade humana pessoal, dos seus traços fortes ou fracos desenvolvidos em relação ao meio onde você cresceu, essa pessoa também. Então, por isso que parece às vezes que como essa pessoa pode ser eu, mas eu sinto que tem algo maior. É porque você não percebe que além ou ultrapassando tudo isso, a assinatura energética é exatamente a mesma das 2 pessoas. E é isso que a gente chama de alma, porque a alma é energia. E aí o que você precisa fazer então? Você começa a se alinhar com a tua alma, tem vários alinhamentos que são necessários fazer para você completar esse religamento com a tua alma. E aí, num certo ponto dessa, entre aspas, conexão de chamas gêmeas, você, se você estiver fazendo tudo certinho, por assim dizer, você vai começar a experienciar algumas coisas, que aí entra aqui a cura,
tá? Conforme você começa a se alinhar com a tua alma, primeiro, você vai começar a perceber que não existe separação entre você e essa pessoa, ok? Segundo, você vai receber as energias da sua alma mais abundantemente e perceptivelmente. E essas energias muitas vezes vão trazer benefícios para a tua saúde física. Então, eu tenho casos de pessoas que estão nessa conexão que tinham uma doença autoimune e a doença simplesmente adormeceu ou foi curada. Ou alguém, gente, eu já vi casos de gente que tinha hemorroida, não conseguia curar as hemorroidas desapareceram. Às vezes tem mudanças na pele, a pele melhora. Às vezes a pessoa tinha depressão, depois que se alinha com a alma, isso acaba. Então tudo isso está embutido no combo. Se você trilhar essa conexão da maneira certa, sim, haverá curas. Muitas pessoas vêm para mim e falam: Charlie, isso mudou na minha vida, eu tinha essa doença, eu tinha essa complicação de saúde, desapareceu ou diminuiu substancialmente. É possível sim. Então, não é que é um milagre, mas é apenas você estar se alinhando com a coisa mais abundante, com a coisa mais positiva, com a coisa mais saudável que existe no universo, que é a tua alma. Então, é como se a sua alma estivesse te nutrindo, é como se sua alma fosse o real remédio, aquele remédio que muitas medicações humanas não vão conseguir sanar o problema, mas você estar em ligação com a sua alma vai, tá? E aí às vezes isso acontece também dessas curas físicas, aparentes curas, um dia você acorda e mudou algo no teu corpo e mudou para melhor, porque às vezes, por exemplo, a sua chama gêmea não tem certas doenças e você tem, ou vice-versa. E agora, conforme você vai desfazendo esse véu de separação, essa percepção de separação, você começa a entrar mais em contato com aquela energia que está debaixo do pano, na sua chama gêmea, por assim dizer, que é exatamente a mesma do que a sua. Então é como se a sua bateria de energia fosse recarregada mais fortemente, mais rapidamente ou mais abundantemente. Tá? Então, assim, às vezes aspectos saudáveis que tinha no corpo da sua chama gêmea começam meio que a pular para cá, para o teu corpo. O teu corpo começa a experienciar os mesmos benefícios que às vezes a sua chama gêmea, pela nutrição que ela tem, ou sei lá, pelo tipo de alimentação, ou pelo tipo de vida, ou de exercício físico, começa a te beneficiar também e vice-versa. Agora, o contrário é verdade. Às vezes chamas gêmeas têm as mesmas doenças, os mesmos problemas físicos, tá? Às vezes um quebra o dente, o outro quebra o dente no mesmo dia, na mesma semana, às vezes apenas de uma maneira diferente, mas isso é antes da conexão, tá? Você só vai continuar a ficar sugando, entre aspas, tá? Ou captando tudo que a tua chama gêmea tá passando de ruim se você não fizer o teu processo de alinhamento com a alma e não o fizer da maneira correta e até o fim. E aí chega um ponto, um certo nível da conexão, que esse véu de separação vai se separando mais tanto, vai diminuindo e vai desaparecendo, mas tanto, que você começa a ver que a planta energética que sustenta o corpo da sua chama gêmea, tá? Que na verdade é apenas um holograma ou uma réplica da planta energética que sustenta o teu corpo físico existindo, essas duas plantas energéticas, elas começam a se mesclar. E aí você começa a experienciar mesclas de traços físicos que eram particulares do corpo da sua chama gêmea no seu corpo. E traços físicos que eram particulares do seu corpo no corpo da sua chama gêmea. Vamos dar um exemplo, vamos pegar o exemplo esdrúxulo que eu usei. Vamos supor que você tinha hemorroida, sei lá, certo? Lá naquela área lá do bumbum, né? E a sua chama gêmea não tinha. Na hora que mesclou, se sobrepôs aquela área do corpo da sua chama gêmea energética com essa mesma área do seu corpo, uma anulou o problema que tinha na outra. Então há um refinamento. Então é incrível isso nessa conexão de chama gêmeas. Agora, você está perguntando, Charlie, como eu chego nesse ponto de experienciar essas curas físicas? Que na verdade são físicas, mas são multidimensionais, porque não estão sendo usadas, aqui não está sendo usado meios externos, como medicações e tratamentos aqui do mundo físico, para produzir esse tipo de resultado positivo. É apenas a energia da tua alma fluindo para os dois corpos que ela usa simultaneamente, produzindo essas melhorias. Então, na verdade, é uma cura multidimensional. Como que tu faz para tu chegar nesse ponto?
Alguns, mesmo apesar de todo o sofrimento que passam, nunca conseguem se alinhar completamente. O tempo vai passando, e diz que o tempo, ele muitas vezes é senhor da verdade, e você vai experienciando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas assim, a maneira própria, ou propícia, ou correta de experienciar isso, e você de fato chegar nesse nível, e tudo que tem que ser mesclado acontecer de fato, tá? É através do alinhamento com a alma. É através de um programa espiritual de evolução, pelo qual você vai se pôr. Você vai ter que dedicar aí de 2 a 5 anos da tua vida, para mais ou para menos, mas em geral, quem tá nessa conexão, esse é o tempo. Eu falo isso por experiência própria como especialista, e aí você vai chegar nesse ponto. Eu tenho, por exemplo, clientes que eles, um era totalmente moreno, a outra pessoa era ruiva ou loira, e aí quando chegou nesse ponto de mescla, a pessoa que tinha pelo, né, o pelo do corpo era, né, castanho, começou a nascer ruivo. E a pessoa que tinha cabelo loiro começou em partes do corpo a nascer tipo cabelo negro, né, o cabelo castanho, ou vice-versa, para tu ter uma ideia dessa mescla que acontece a uma certa altura. Eu não quero me estender muito mais, mas sim, curas físicas, que na verdade são curas multidimensionais, feitas pela tua alma, acontecem nessa conexão. É uma coisa maravilhosa. E se você quiser entrar nesse processo de evolução espiritual, eu tenho uma mentoria de 24 meses. E agora eu estou oferecendo 2 módulos dessa mentoria, quer dizer, 2 modos de pagamento. Você pode entrar no modo mensal. Então, todo mês você paga a mensalidade, recebe as atividades do mês, ou você pode agora comprar o curso inteiro, os 24 meses, tá certo? Nessa compra dos 24 meses, você já recebe os primeiros 12 meses de uma única vez, logo no ato da compra, e aí você começa, né, a consumir o material. E aí, um mês depois da compra, e a cada um mês eu vou liberando os 12 meses remanescentes, até para dar um tempo de você consumir já o combo de 12 pastas com muitas horas de material que tu já vai receber de uma só vez. Se você tiver interesse de atravessar esse programa de evolução espiritual, então manda um e-mail para mim, tá? soulreaderservices@gmail.com. Eu fiz um reajuste nos valores para quem vai querer se informar sobre o curso desse ponto em diante, desse vídeo em diante. Porque, pessoal, eu fui olhar no mercado o que outras pessoas estão oferecendo aí de programas de evolução espiritual, e eu até cheguei a adquirir esses materiais e fui olhar o que essas pessoas estavam ensinando, que é muito maravilhoso, mas assim, eu vi que pelo preço altíssimo que essas pessoas estavam cobrando, elas não estão oferecendo nem metade do que eu ofereço no meu programa espiritual. E eu ofereço tudo isso por um valor assim, a preço de bananas. Então, quando eu olhei para o mercado, eu fiz esse realinhamento de valores, porque, gente, é muita coisa. Todo mês, quem está na minha mentoria pode dizer aqui nos comentários o quanto de coisa que esse pessoal recebe. Tem o material do mês, tem o acesso para falar comigo e tirar dúvidas, tem 3 encontros mensais, 2 são fixos todo mês e 1 a cada 3 meses, tá? Que são encontros coletivos de quem está na mentoria, para poder se manter na sua evolução espiritual. Então, assim, o que eu ofereço é único na internet, tá? Então, por isso que eu tô fazendo esse reajuste. Se você quiser saber os preços, é só mandar um e-mail para mim, ok? E é isso daí. Também tem alguns cursos à parte aqui no canal sobre chamas gêmeas, como a escatética da chama gêmea. Tem também um vídeo em que Saint Germain, o mestre ascensionado, fala sobre o papel da meditação nas chamas gêmeas. Eu incentivo você também a adquirir esses materiais se você quiser entender melhor porque você está atravessando essa conexão. Eu já falei aqui vários dos motivos do porquê você está, mas se você quer entender profundamente, começar a fazer uma diferença na sua vida, através de adquirir esses materiais, você não vai se decepcionar, mas a maneira principal de você se ajudar é você entrar nesse programa de evolução espiritual que eu desenhei especificamente num primeiro momento para quem está numa conexão de chamas gêmeas. Mas os princípios desse programa de evolução espiritual servem para qualquer pessoa que quer ascensionar nessa vida, para qualquer pessoa que quer se religar ao seu eu superior, e para esses que gostariam de fazer isso, não porque encontraram a chama gêmea, só porque estão interessados mesmos, nesse processo podem até acabar magnetizando a sua chama gêmea. Então olha que legal.
É para quem já magnetizou e está querendo sair do sofrimento, e o curso também é para quem não magnetizou e se tiver uma chama gêmea encarnada é capaz de magnetizar. Então é isso, espero que eu tenha sido de ajuda. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. E nós nos vemos nos próximos vídeos aqui do Amor Lensete. Deixa um joinha e se inscreve no canal. Abraços!